Imagina que você acabou de chegar em uma festa e a mulher mais interessante da sala está ali, sorrindo para você. O que fazer? A maioria das pessoas diria para você se preocupar com a roupa, o jeito de falar, o quanto tem de dinheiro ou até mesmo tentar dar uma de galã. Mas a verdade é que conquistar alguém não precisa de truques. Não precisa de um manual secreto ou fórmulas mágicas. O segredo está em algo que está dentro de você, e vou te contar como isso funciona. Mas antes de começarmos, verifique se está inscrito no canal, vem vídeos incríveis por aí. 1. O que acontece quando você tenta demais? O começo de tudo. Imagina que você está indo a uma festa. Você quer muito impressionar uma mulher que acha interessante, mas ao mesmo tempo, fica pensando em tudo o que deve fazer para conquistar ela. Será que estou bem vestido? O que devo falar? Preciso ser engraçado? Será que ela vai achar que sou interessante? Esses pensamentos ficam girando na sua cabeça, e, sem perceber, você acaba fazendo exatamente o oposto do que deveria. Agora, imagina a mesma situação, mas sem essas preocupações. Você entra na festa sem se preocupar com o que os outros pensam, sem tentar ser alguém que você não é. Você chega lá e se sente confortável, sem a pressão de se impressionar. Isso muda tudo, não é? Essa história reflete a jornada de um cara chamado João, que sempre tentou ser o cara perfeito para agradar as mulheres. Ele achava que precisava mostrar o tempo todo que era o cara mais interessante, o mais divertido e o mais estiloso. Mas, quanto mais ele tentava impressionar, mais as mulheres se afastavam. João ficou confuso, porque ele fazia tudo certinho, mas não conseguia fazer as mulheres se sentirem atraídas por ele. Foi então que ele leu um livro que mudaria a sua vida. Nesse livro, ele aprendeu que a atração não tem nada a ver com o quanto você tenta impressionar. A verdadeira chave da atração está em algo muito mais simples, a confiança em si mesmo. João percebeu que, quando se esforçava demais para ser alguém que ele não era, as mulheres não viam ele pelo que realmente era. Elas viam um personagem, e, por mais que tentasse agradar, isso não fazia diferença. Foi aí que ele entendeu que não precisamos ser perfeitos para ser atraentes. Quando você se esforça demais para impressionar, não mostra sua verdadeira essência. A verdadeira atração surge quando você é genuíno e confortável com quem você é, sem pressões externas. A confiança vem de você ser você mesmo. 2. O segredo da confiança que muda tudo. Agora, depois de João aprender a lição sobre não tentar impressionar demais, ele começou a ver o mundo de uma maneira diferente. Ele percebeu que a verdadeira atração não tem a ver com o que você veste ou com o que você diz, mas sim com como você se sente em relação a si mesmo. Imagina que, em vez de se preocupar se vai dar a resposta certa ou se está jogando o jogo da sedução ou da maneira certa, você começa a se concentrar em como se sente ao estar com alguém. João começou a se perguntar: eu me sinto bem comigo mesmo? Eu me respeito? Isso foi o que fez toda a diferença. Ele começou a agir com mais naturalidade e a se sentir mais relaxado nas interações com as mulheres. Não estava mais pensando em o que ela vai achar de mim, ou será que estou agradando? João, agora, estava mais interessado em curtir a conversa, em aprender mais sobre a pessoa, em ser autêntico. E sabe o que aconteceu? A confiança dele foi como uma chama que acendeu. Quanto mais ele se sentia bem consigo mesmo, mais as mulheres se aproximavam dele. Não era mais sobre mostrar que ele era o cara certo. Era sobre ser genuíno, sendo ele mesmo, e, principalmente, se respeitando. Imagine que, ao fazer isso, você começa a atrair mais pessoas para a sua vida. Não porque você está forçando algo, mas porque está sendo verdadeiro, e isso é atraente por si só. Quando você está confortável e confiante consigo mesmo, você não precisa fazer nada para ser notado. As pessoas vão notar a sua confiança e isso é muito mais valioso do que qualquer técnica ou truque. A confiança verdadeira é um imã que atrai o que é bom para você. 3. Atração começa na sua mente e confiança é tudo. Agora que João já havia aprendido que não precisa se esforçar demais para conquistar as mulheres, ele percebeu algo muito importante e tudo começa na mente.
Não é sobre o que você faz por fora, mas sobre como você se sente por dentro. Se você se sente inseguro, essa insegurança será sentida pelas pessoas ao seu redor. Mas se você se sente confiante, a energia ao seu redor muda totalmente. Vamos imaginar uma situação. Você está conversando com uma mulher, e começa a ficar nervoso, pensando que talvez ela não goste de você. Como você acha que ela vai perceber isso? A insegurança é algo que se transmite, e isso pode até afastá-la sem você perceber. Mas se você entra na conversa com uma mentalidade tranquila, confiante, sem precisar forçar nada, a energia muda completamente. A mulher vai sentir isso. Ela vai perceber que você é alguém que se sente confortável com quem é, sem precisar de validação constante. João descobriu que a atração está na vibração que você transmite. Quando ele começou a confiar mais em si mesmo, as mulheres começaram a perceber a mudança. Elas começaram a se sentir mais atraídas pela confiança genuína de João, e não pela tentativa desesperada de agradar a todo custo. Exemplo do João. Certa vez, João estava em um evento com várias pessoas. Quando ele começou a conversar com uma mulher que achava interessante, não se preocupou mais com o que ela pensaria. Ele apenas se entregou à conversa, focou no que ela estava dizendo, e se sentiu à vontade. No final da noite, ela disse que estava adorando conversar com ele, e ele percebeu que, naquele momento, a confiança que ele havia desenvolvido fez toda a diferença. A atração não é sobre se mostrar ao perfeito ou para os outros, mas sobre se sentir seguro consigo mesmo. Quando você se sente bem com quem você é, isso brilha para os outros e torna tudo mais fácil. 4. Evite colocar a mulher em um pedestal. Agora que João estava começando a entender o poder da confiança, ele cometeu outro erro comum, dele ainda colocava as mulheres em um pedestal. O que isso significa? Simplesmente começar a idealizar demais a pessoa com quem você está interessado, como se ela fosse inacessível ou perfeita demais para você. Imagine o seguinte: você está conversando com uma mulher e começa a pensar que ela é simplesmente incrível. Você começa a se preocupar mais em agradá-la do que em ser você mesmo. Você se sente pequeno diante dela, e isso faz com que você tente impressioná-la ainda mais. Isso é um grande erro. João aprendeu que, quando você coloca alguém em um pedestal, está dizendo indiretamente que essa pessoa tem algo que você não tem, que ela é mais valiosa ou mais especial do que você. Mas, na realidade, todos têm seu próprio valor. E quando você começa a ver as pessoas de forma mais igualitária, com o mesmo respeito e admiração que você teria por qualquer outra pessoa, você se coloca em uma posição muito mais atraente. Como João mudou isso? Em uma conversa com uma mulher que ele achava muito atraente, João parou de se preocupar em impressioná-la. Ele não a colocou em um pedestal. Ao invés disso, ele se concentrava em ser genuíno, relaxado e não tentava demonstrar algo que não fosse natural. O resultado? Ela se aproximou mais, se interessou mais por ele, e ele não teve que fazer nenhum esforço para isso. Colocar uma mulher em um pedestal é um sinal de que você não se vê como igual a ela. A verdadeira atração começa quando você se percebe como valioso, sem precisar se diminuir diante de outra pessoa. Quando você se coloca em uma posição de igualdade, sem tentar impressionar ou agradar demais, você se torna mais interessante. O segredo é ser genuíno e não tentar alcançar uma mulher. Ela já está ao seu alcance, basta que você se aceite. 5. Não busque validação, seja autossuficiente. Agora, João já estava começando a entender os princípios da confiança e como isso afetava a sua atração. Mas havia mais um obstáculo que ele precisava superar: a busca constante por validação. Você já percebeu como, às vezes, procuramos que os outros validem nossas ações ou escolhas para se sentirem bem conosco mesmos? Isso é normal, mas quando se trata de atrair alguém, isso pode ser um grande erro. A busca constante por aprovação é algo que demonstra insegurança. Quando você está constantemente esperando que a outra pessoa te diga o sim, você é incrível, você está mostrando que não tem confiança o suficiente em si mesmo para se afirmar. E adivinhe? Isso é um grande repelente. Mulher nenhuma quer estar com alguém que depende dela para se sentir bem. A verdadeira atração vem de um lugar de autossuficiência. Exemplo do João.
Em uma das interações com uma mulher que ele gostava, João estava tentando, de maneira sutil, provar o quanto ele era interessante. Ele contava histórias engraçadas esperando que ela risse, ou se esforçava ao máximo para mostrar que sabia muito sobre vários assuntos. Mas algo não estava funcionando. Foi quando ele percebeu que estava apenas buscando aprovação, e não sendo genuíno. Então, ele decidiu parar de tentar agradá-la e simplesmente conversar como faria com qualquer outra pessoa. O que aconteceu? Ela começou a se interessar mais por ele, e a conversa fluiu naturalmente. Buscar validação a todo momento faz com que você pareça carente e inseguro. Em vez disso, quando você se sente bem com quem você é, sem precisar da aprovação dos outros, sua presença se torna mais atraente. Pare de procurar constantemente a aprovação dos outros. A aprovação verdadeira vem de dentro de você. Quando você se sente bem consigo mesmo, as pessoas começam a notar isso de maneira natural. 6. Desespero mata a atração. João estava começando a entender cada vez mais o que realmente atraía as mulheres. Mas havia ainda uma grande armadilha que ele precisava evitar: o desespero. O desespero acontece quando você quer muito algo e se sente ansioso ou preocupado demais para conseguir isso. Isso acontece o tempo todo quando estamos tentando conquistar alguém. Quando a ansiedade toma conta, o que acontece? Você começa a agir de forma impulsiva e forçada, o que pode afastar a pessoa que você está interessado. Agora, imagine o seguinte: você está em uma conversa e está desesperado para que a mulher goste de você. Você começa a falar mais do que deveria, tenta ser engraçado demais, ou até tenta impressioná-la a todo custo. A mulher começa a perceber que você está fazendo um esforço excessivo para ganhar sua atenção. O que você está fazendo sem perceber é demonstrando que você não tem autoconfiança. E isso, meu amigo, é um grande erro. O desespero é como um sinal de alerta para as mulheres: cuidado, ele está com pressa. João percebeu que quando ele se sentia desesperado para agradar, a conversa ficava forçada. Mas quando ele relaxava e se permitia ser quem era, a situação mudava completamente. Ele aprendeu que as interações mais naturais e atraentes aconteciam quando ele estava tranquilo e não se preocupava em o impressionar ou se preocupar com a aprovação da outra pessoa. Exemplo do João. João estava em uma festa e viu uma mulher que achava interessante. No passado, ele teria ficado nervoso, tentando dizer as palavras certas, fazendo piadas e querendo provar que ele era alguém que ela deveria gostar. Mas, dessa vez, ele decidiu simplesmente ir até ela e iniciar uma conversa sem expectativas, apenas para conhecê-la melhor. Ele estava relaxado, sem se preocupar se ela iria gostar dele ou não. O resultado foi uma conversa natural, descontraída, e o interesse mútuo começou a surgir. O desespero destrói a atração. A mulher pode sentir quando você está agindo desesperadamente, e isso pode afastá-la. Quando você relaxa, sem forçar nada, a atração acontece de forma natural. Quando você se sente desesperado, você afasta as pessoas. Mas quando você relaxa e deixa as coisas fluírem, você atrai as pessoas sem precisar fazer nada. Seja tranquilo, e as coisas acontecerão da forma certa. 7. Homens de alto valor não temem a rejeição. João já estava começando a entender muitos dos aspectos da atração. Ele aprendeu a confiar mais em si mesmo, a não buscar validação e a evitar o desespero. Mas ainda havia um ponto que ele precisava trabalhar: o medo da rejeição. Muitas vezes, os homens sentem que precisam ser perfeitos ou agradar todo mundo para evitar a rejeição. Isso cria uma pressão enorme e, no final das contas, o medo da rejeição pode fazer com que você se comporte de maneira ansiosa ou artificial. O segredo para um homem de alto valor é entender que a rejeição faz parte da vida e, em vez de temê-la, ele deve abraçá-la como uma oportunidade para aprender e crescer. Exemplo do João. João estava conversando com uma mulher que ele gostava muito. Antes, ele teria se preocupado muito em agradá-la para não ser rejeitado. Mas, dessa vez, ele se sentiu mais tranquilo. Ele sabia que não havia problema nenhum em ser rejeitado, e isso fez toda a diferença. Ele se permitiu ser autêntico e relaxado, sem ficar tenso pensando no sim ou não.
Mesmo que ela não tivesse interesse, ele sabia que isso não definia seu valor como pessoa. João começou a perceber que os homens de alto valor não têm medo da rejeição. Eles encaram a vida com a mente aberta, sabem que cada interação é uma experiência, e que não são rejeitados por serem ou menos, mas apenas porque nem todas as conexões são para todos. Esse pensamento fez com que ele se sentisse mais relaxado e atraente. Homens de alto valor não têm medo da rejeição, porque sabem que ela não diminui seu valor. Ao contrário, ela é vista como parte do processo, algo natural. Isso os torna mais confiantes e, portanto, mais atraentes. Rejeição não é o fim do mundo. Pelo contrário, é uma chance de melhorar, aprender e seguir em frente com ainda mais confiança. Quanto menos você temer a rejeição, mais você vai atrair as pessoas certas para a sua vida. 8. Não valorize apenas a aparência, seja interessante por dentro. João já havia aprendido muita coisa sobre atração, mas havia ainda um detalhe importante a ser destacado: a aparência física não é tudo. Muitas vezes, a sociedade nos ensina a valorizar as pessoas pela aparência, roupas bonitas, um corpo perfeito, e por aí vai. Mas, quando se trata de atrair alguém de maneira genuína e duradoura, a verdadeira chave está em como você se conecta com a pessoa de dentro para fora. Imagine o seguinte: você conhece alguém que é fisicamente atraente, mas ao conversar, percebe que a pessoa não tem muito a oferecer em termos de interesse, inteligência ou uma boa conversa. Isso provavelmente vai fazer você perder o interesse rapidamente, certo? A atração verdadeira, que vai além da superficialidade, vem da conexão emocional e intelectual. Exemplo do João. João estava conhecendo uma mulher interessante em um evento. Ele percebeu que ela tinha uma aparência incrível, mas logo começou a perceber que, ao invés de ficar impressionado apenas com o visual dela, ele estava se conectando de uma maneira muito mais profunda. Eles estavam falando sobre livros, interesses em comum, e se divertindo juntos de uma forma mais significativa. Ele percebeu que, para ela, o fato de ele ser interessante como pessoa era muito mais atraente do que qualquer roupa que ele usasse ou como ele se apresentava fisicamente. A verdadeira atração vai além da aparência. Mulheres são mais atraídas por homens que têm algo interessante a dizer, que sabem conversar, que têm paixão por suas ideias e projetos. A aparência pode chamar atenção, mas é a conexão genuína que faz a relação durar. Quando você se destaca pelo que você é por dentro, você cria uma atração real e duradoura. A aparência pode ser um atrativo inicial, mas o que realmente mantém alguém interessado é quem você é por dentro. 9. Homens de alto valor não se contentam com pouco, mantenha seus padrões. João já estava se sentindo mais confiante e consciente de sua própria atração, mas ele percebeu algo fundamental: homens de alto valor não se contentam com pouco. Isso significa que, quando se trata de escolher com quem se relacionar, eles sabem o que merecem e não aceitam menos do que isso. Muitas vezes, as pessoas se deixam levar por relacionamentos que não são realmente satisfatórios, porque têm medo de ficarem sozinhas ou de perderem uma oportunidade. Mas homens de alto valor mantêm seus padrões, sabem o que é importante para eles e não se comprometem com qualquer coisa que não esteja alinhada com seus valores e expectativas. Exemplo do João. Certa vez, João se viu interessado em uma mulher que parecia ser legal, mas, com o tempo, ele percebeu que ela não compartilhava muitos dos mesmos interesses e valores que ele. Ela não estava realmente disposta a investir em uma relação significativa e, mais importante, ela não o tratava com o respeito e carinho que ele merecia. Em vez de continuar tentando forçar a situação, João percebeu que precisava manter seus padrões e não se contentar com um relacionamento que não estava agregando nada à sua vida. Ele tomou a decisão de seguir em frente e esperar por alguém que realmente compartilhasse os mesmos objetivos e valores. Quando você tem padrões altos, você não tem medo de caminhar para longe de algo que não é bom para você. Homens de alto valor sabem o que merecem e não se contentam com menos. Não se contente com menos do que você merece. Quando você mantém seus padrões, você atrai pessoas que realmente se alinham com quem você é e com o que você quer para a sua vida. 10. Mentalidade de abundância, e não mude quem você é para agradar. Chegamos ao último ponto da jornada de João, e esse é, sem dúvida, um dos mais importantes: ter uma mentalidade de abundância.
O que isso significa? Significa que você entende que há muitas pessoas boas no mundo e que não precisa se sacrificar ou mudar quem você é para conquistar alguém. Quando você tem uma mentalidade de abundância, você não tem medo de perder uma pessoa ou uma oportunidade, porque sabe que há muitas outras possibilidades e que o melhor sempre virá. Vamos refletir juntos. Quando você age com uma mentalidade de escassez, você pensa que precisa fazer tudo para agradar e conquistar uma mulher. Você sente que, se não conseguir, tudo vai acabar. Já com uma mentalidade de abundância, você entende que, se essa mulher não for para você, haverá outras oportunidades. E, mais importante, você não se sente pressionado a mudar quem você é ou agir de forma contrária aos seus valores para ser aceito. Exemplo do João. João estava conversando com uma mulher que ele realmente gostava, mas algo estava errado. Ele sentia que, para agradá-la, precisava ser alguém diferente do que era. Ele estava tentando mudar seus próprios interesses e opiniões apenas para agradá-la. Mas então, ele se lembrou de sua mentalidade de abundância e decidiu que não valeria a pena mudar quem ele era para tentar conquistar alguém. Se ela gostasse dele pelo que ele era, ótimo. Se não, ele sabia que havia muitas outras mulheres lá fora que iriam gostar dele pelo que ele realmente era. Manter uma mentalidade de abundância significa que você entende que não precisa se perder para agradar os outros. Você se valoriza o suficiente para não mudar sua essência, porque sabe que as coisas boas virão naturalmente, no momento certo. Quando você adota uma mentalidade de abundância, você se torna uma pessoa mais atraente porque não se prende ao medo de perder algo. Ao se valorizar e permanecer fiel a si mesmo, você atrai mais pessoas que realmente compartilham dos seus mesmos valores e interesses. No final das contas, tudo o que você precisa para atrair as pessoas certas, inclusive mulheres, é ser você mesmo. Quando você se valoriza, mantém seus padrões e age com confiança, as coisas começam a fluir naturalmente. Lembre-se, e não há fórmula mágica, não há truques secretos. A verdadeira atração vem de dentro e é a confiança que você tem em si mesmo que vai fazer toda a diferença. Então, pare de se preocupar com o que os outros pensam, relaxe, seja autêntico e as coisas vão acontecer no seu tempo. Acredite, o melhor ainda está por vir, e tudo começa com você.